Olá, pessoal. Vamos agora para o segundo exemplo, ainda fazendo uma revisão de solução de inequações no gráfico, para depois nós fazermos a solução ótima do problema de programação linear. No primeiro exemplo, eu dei somente uma inequação. Nesse agora, vamos fazer 4 inequações, já dificultar um pouco. A gente tem aí x1 mais 3x2 menor ou igual a 12, 2x1 mais x2 maior ou igual a 16, x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. Observem que quando não tem um número na frente da variável, significa que é 1. Então, aqui é só x1, é a mesma coisa que tivesse 1x1. Aqui só tem x2, a mesma coisa que tivesse 1x2. Mesma coisa aqui, x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. Lembrem-se que isso aqui seria as restrições de não negatividade, lá do modelo de programação linear. Já estou fazendo assim para vocês começarem a se familiarizar com os modelos de programação linear que vocês viram e montaram nas aulas anteriores. O primeiro passo para a gente resolver esse conjunto de inequações aqui no gráfico é identificar as equações, ou seja, enumerar, para a gente não se perder. Então, coloquei aqui na frente, 1, 2, 3 e 4. Depois que você enumera elas, para a gente não se perder, a gente vai fazendo uma por uma. Primeiro, em 1, ou seja, nessa primeira equação aqui, temos x1 mais 3x2 maior ou igual a 0. Lembra que o primeiro passo é tirar o maior ou o menor e colocar um igual no lugar. Então, já colocamos aqui x1 mais 3x2 igual a 12. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você colocar uma variável igual a 0 para achar o valor da outra. Não sei se vocês estão lembrando. Então, para x1 igual a 0, substitui aqui, né, o 0 no lugar do x1. 0 mais 3x2 igual a 12. Então, o x2 vai ficar 12 dividido por 3, que esse 3 está aqui, vai passar para cá dividindo. Então, o x2 vai ficar igual a 4. Nós já temos aí um ponto. Ponto A, 0 no lugar do x1, que eu dei aqui no começo, e 4 no lugar do x2, que foi o que a gente achou aqui no final da conta. Um ponto a gente já tem. Para achar o segundo ponto nessa mesma equação, agora a gente chama x2 igual a 0 e faz a conta. x1 mais 3 no lugar do x2, coloca um 0 igual a 12. Então, vai ficar x1 mais, aqui vai ficar 0. Então, x1 mais 0 igual a 12, x1 é igual a 12. Então, a gente tem o segundo ponto, que é o ponto B, x1 igual a 12 e x2 igual a 0, que foi o que a gente colocou aqui no começo. Lembrando, sempre coloca 0, professora, é mais fácil se você colocar 0. Se você colocar qualquer outro valor, você também vai achar a reta. Vai achar a mesma reta, só que você vai achar a mesma reta com pontos diferentes e a conta não vai ficar desse jeito, vai ficar mais complicado um pouquinho, mas faz que dá a mesma resposta, a mesma reta. Achado os pontos A e B, agora vamos fazer na equação 2. Em 2, a gente tem 2x1 mais x2 maior ou igual a 16. Aí, você tira o maior, coloca um igual, 2x1 mais x2 igual a 16. Então, para x1 igual a 0, o processo é sempre o mesmo, tá, gente? Para x1 igual a 0, 2 vezes 0 mais x2 igual a 16, x2 igual a 16. Então, a gente tem o ponto 0 em x1 e 16 em x2. Para x2 igual a 0, a gente vai encontrar um outro ponto, 2x1, 0 no lugar do x2 igual a 16, x1 vai ser 16 dividido por x2, que passa para cá dividindo, porque está multiplicando, x1 igual a 8. Ponto D, x1, 8, x2, 0. Esse é o ponto D. Aí, no caso dessas duas aqui, que são as de negatividade, que sempre vai ter, todos os problemas de programação linear que vocês forem fazer, vai ter essas duas restrições, a gente vai fazer assim. No lugar do 3 aqui, que é x1 maior ou igual a 0, tira o maior e coloca um igual. x1 igual a 0.
Ou seja, qualquer ponto que tenha x1 igual a zero é em cima do eixo x2. Lá no gráfico eu vou mostrar. E em 4, x2 maior ou igual a zero vai ficar x2 igual a zero. Qualquer ponto com o valor de x2 igual a zero no gráfico. Então, vamos agora lançar os pontos. A gente lança os pontos de 2 em 2. Os 2 dá 1, aí acha a reta 1. Os 2 dá 2, aí acha a reta 2. Você vai juntando os pontos de cada reta. Então, reta 1, nós tivemos lá na conta o resultado, se vocês quiserem voltar e conferir, é A 0,4 e B 12,0. A 0,4 vai ser 0 no x1 e 4 no x2. Então, 0 no x1 é em cima dessa reta aqui. Porque, ó, aqui é 0, aqui é 4, aqui é 8. Então, o 0 é aqui, em cima dessa reta. E o 4 no x2 é em cima dessa reta aqui. Então, o encontro dessa com essa é nesse pontinho vermelho que eu marquei. E o ponto B, 12 e 0. 12 no x1, que é aqui, e 0 no x2, que é aqui. Então, vai ficar nesse pontinho vermelho aqui. Aí, risca uma na outra, ó, e nesses eu já fiz passando. Isso que eu quis dizer passando, gente. Você não liga só um ponto no outro, tá vendo? Você risca e passa, porque a gente vai precisar desses pedacinhos sobrando aqui na hora de encontrar a solução. Outro detalhe, observe que ó, o máximo que eu precisei nesse caso foi de um x2 igual a 4. Mas eu fiz o gráfico maior, porque tem os pontos da outra reta. Não sei se vocês lembram, ó, na reta 2, estou voltando para vocês verem, na reta 2 eu tive um ponto x2 igual a 16. Então, quando vocês forem gravar, ou melhor, traçar o gráfico de vocês anotem do lado, era para eu ter feito aqui no slide, eu esqueci, uma anotação só com os pontos. E aí você olha quais são os maiores valores para você poder traçar seu gráfico. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai fazendo de um em um, e quando vai ver o gráfico que ela fez ficou pequeno, aí tem que sair aumentando ou tem que fazer de novo. Nesse caso eu já fiz maior porque eu sabia que eu ia precisar depois aqui do 16. Então, reta 1, A até o B. Como ela é menor igual, observe que ela é menor igual, então a área de solução dela vai ser para baixo, para aqui, ó, porque é na direção dos números menores. 4 aqui, menor do que o lado de cima, que são os números maiores. Então, vai ficar nessa região aí, para baixo. Vamos agora fazer a segunda reta. Na segunda reta, a gente teve C, que é 0 e 16. Então, vai ficar aqui. 0 no x1, 16 no x2. E D, 8 e 0, que é esse ponto aqui. 8 no x1 e 0 no x2. Traça C e D. E como ela é maior, agora a solução dessa reta verde vai ser para cima, porque os valores maiores estão para o lado de cima. A terceira equação foi x1 maior ou igual a zero, que a gente transformou em x1 igual a zero. Como eu falei, esses valores aqui, ó, são os valores de x1. Então, esse zero aqui significa que qualquer ponto que passa aqui em cima dessa reta, x1 é igual a zero. Qualquer reta, desculpa. Qualquer reta que passa aqui em cima, x1 é igual a zero. Como a gente está traçando os eixos, x1 igual a zero é exatamente aqui. Porque se você traça ela inclinada, ela vai ter pontos na reta desses outros valores aqui. E a gente quer pontos na direção somente desse zero. Então, x1 igual a zero é essa linha rosa aqui. E o outro, que é, x1 igual a zero é essa linha rosa. E como ela é uma equação de não negatividade, ou seja, x1 era na origem x1 maior ou igual a zero, a gente vai pegar os valores nessa direção, para cá, na direção dos números crescendo. Porque a gente não quer valor negativo. Observe que nós não trabalhamos, nós não estamos mexendo com valor negativo.
Pode ser que a gente utilize pontos negativos só para poder riscar a reta, mas na hora de olhar qual é a área de solução, a gente só vai olhar na direção dos positivos. A outra reta foi a x2 igual a zero. x2 é essa reta aqui, né? Nessa daqui, a vertical, onde é o y, são os valores de x2. Então, 24, 20, 12. E aqui, nesse zero, em cima dessa linha verde, é que qualquer ponto tem x2 igual a zero. Então, essa reta verde é a nossa reta do x2 igual a zero. Mas no problema original, a equação é de não negatividade. Ela é x2 maior ou igual a zero. E ela sendo maior ou igual a zero, eu vou querer também os valores positivos, ou seja, as setinhas para cima, onde os números são positivos. Ok? Agora, a gente tem a dificuldade, o desafio de encontrar a área que atende a todas as 4 retas. E aí, por isso que é importante a gente colocar elas passando para fora aqui, ou os pedacinhos sobrando, porque a gente vai marcar aqui a direção delas. Ó, a primeira que liga o A no B, ela é menor ou igual, então eu quero dela para baixo. Você identifica aqui, ó, primeira para baixo. A segunda, ela é maior ou igual, que é esse ponto C e D. Então, aqui é segunda, eu vou querer ela para cima. Então, a gente já vai começar a olhar aqui, ver qual área que atende a isso. Então, eu quero da vermelha para baixo e dessa aqui, que é essa verde escura. Dessa verde escura para cima. Da x1 maior ou igual a zero, que é a rosa, para cá, para onde os números crescem. E dessa verde aqui para cima, que é para onde os números aumentam. Então, eu preciso encontrar qual é a área. Essa parte, geralmente, é a parte que as pessoas têm mais dificuldade. Então, utilizem régua, utilizem alguma coisa para marcar, ou vai pintando. Cada um tem a sua estratégia para achar, assim, a área que ela atende a todas essas restrições. Então, se eu quero, confiram comigo, se eu quero da vermelha para baixo, dessa preta para cima, dessa verde para cima e dessa lilás para a direita, então, uma área que vai ficar dentro de todas essas exigências é essa pequenininha aqui do meio. Essa pintadinha aqui. Ela tá abaixo da vermelha, acima dessa verde escura, acima dessa verde mais clara e à direita da rosa. Então, essa áreazinha pequenininha pintadinha aí representa a região de soluções viáveis. O que é isso? Qualquer ponto dentro dessa região pintada, inclusive um ponto em cima de uma reta, porque todas as fórmulas, as equações aqui, inequações, elas têm o igual, menor igual, maior igual. Então, o igual significa que a reta também faz parte. Qualquer ponto aqui faz parte da região de soluções viáveis. Ou seja, qualquer ponto aqui, se você substituir em todas as inequações, vai dar verdadeiro. Por exemplo, esse ponto aqui D, que é 8 e 0. Se eu colocar 8 mais 3 vezes 0 é menor que 12, sim, 8 é menor que 12. Se eu colocar 2 vezes 8, 16, mais 0 é maior ou igual a 16, sim, 16 é igual a 16. x1 é maior que 0, 8 é maior que 0? Sim. x2 é maior que 0. O 0 aqui desse 8 é maior que 0? Sim. Então, qualquer ponto que você pegar aqui e substituir dentro dessa areazinha aqui é um ponto viável, uma solução viável, ok? Vou parar para não ficar um vídeo grande e vou gravar o próximo exemplo. Até o próximo vídeo.